Fala pessoal, tudo certo? Vamos junto para mais uma aula do Ferreto Plus. E olha só, deixa eu te contar, eu deixei para essa aula agora um assunto que está disparado entre os mais cobrados na prova do Enem, onde a gente vai falar sobre trabalho e energia. São assuntos que fazem parte da nossa playlist de dinâmica. Então, gente, bora lá mandar ver juntos. Pessoal, e a gente vai começar falando sobre trabalho mecânico. Eu coloquei para vocês ali uma imagem de uma pessoa empurrando um pneuzão grandão, né? Fazendo uma certa força ali para isso e vai movimentar o pneu. Bom, para isso ela vai gastar energia e essa energia a gente vai dar o nome de trabalho mecânico. Então assim, trabalho mecânico é uma forma de energia associada a uma força que está sendo feita ali e a um deslocamento, certo? Então, isso para a gente é o tal do trabalho mecânico. Agora, como que a gente calcula esse trabalho? Bom, primeira coisa, eu queria ver com vocês o seguinte, a gente pode, para representar trabalho mecânico, usar a letra grega tal, pode usar o W maiúsculo, que é do work do inglês, ou pode usar a letra T maiúscula também. Vou usar com vocês preferencialmente a letrinha grega tal, tá bom? Mas tanto faz do jeito que você já tenha visto ali. Bom, de qualquer forma, vamos lá. O trabalho pode ser calculado de basicamente duas maneiras, tem outras formas de a gente enxergar isso depois, mas basicamente duas maneiras. Uma calculando por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que existe entre a força e o deslocamento. Então, exemplo, se eu estou carregando um objeto qualquer, vou colocar uma caixinha aqui, tá? E vou trazer ela dessa primeira posição até essa segunda, fazendo uma força ali, por exemplo, essa força F. O que acontece, gente? Eu fiz uma força F inclinada e o deslocamento foi na horizontal, certo? Então, existe ali um ângulo entre a força e o deslocamento, e esse ângulo é o ângulo θ. Certo? Basicamente, três casos que eu gostaria de ver com você em relação a esse ângulo, quando a gente vai usar essa equação, tá? O que eu quero anotar ali? Se o ângulo for igual a zero, quer dizer o quê? Quer dizer que a força está para o mesmo lado do deslocamento, certo? Cosseno de zero dá um positivo. Certo? Aí isso significa o quê? Que se o cosseno é positivo, o trabalho vai dar positivo. Trabalho positivo. E isso significa uma coisa, significa que a força está a favor do movimento. É só isso, certo? Agora, se o ângulo for 180 graus, quer dizer o quê? Quer dizer que força para um lado e deslocamento para o outro. Como é que isso é possível? Imagina o seguinte, você pega essa caixinha mesmo que eu representei aqui, você empurra ela vai deslizando no chão, não vai? Ela está indo para um lado. O atrito que vai fazer ela parar, no caso, está para o lado contrário. Certo? Então eu tenho deslocamento para um lado, força para o outro. Nesse caso aqui, quando eu colocar na equação aqui 180 graus, cosseno de 180, sabe quanto que dá? Dá menos 1. Opa, então o trabalho vai dar negativo, certo? Qual que é a diferença dos dois? Trabalho positivo é quando a força está a favor do movimento, então ela está ajudando o movimento a acontecer. O trabalho negativo quer dizer que a força está para o lado contrário do movimento, então quer dizer que a força está atrapalhando o movimento, está dificultando o movimento, tá bom? E o último caso que eu queria te falar ainda em relação ao ângulo é o seguinte, e quando o ângulo for de 90 graus? Como assim, né? Imagina o seguinte, essa caixinha, ela se movimentou para a direita, certo? Se eu falasse, por exemplo, não da força F, mas de uma outra força, que é, por exemplo, aqui a força peso.
Em relação à força-peso, que é uma força para baixo, o deslocamento, ele não foi para a direita? Foi, né? O deslocamento foi para a direita e a força-peso está para baixo. Então, o ângulo entre o deslocamento e a força-peso é 90 graus. Bom, quando eu for fazer uma conta aqui, se eu colocar 90 graus, cosseno de 90 vale zero. Ou seja, o trabalho vai dar zero. Acolha, então, quando uma força está perpendicular ao movimento, quer dizer que ela não realiza trabalho? Perfeito, não existe trabalho. Posso dizer que o trabalho do peso é sempre zero? Não, não pode, porque nesse caso eu estou falando de um corpo se movimentando na horizontal. Agora, se eu falar de um corpo se movimentando na vertical, olha o peso aqui, ó. O peso é um vetorzinho apontando para baixo. Então, se o corpo se movimenta na vertical, o peso está o quê? Ó? Na descida, o peso está a favor do movimento. O trabalho vai dar positivo. Agora, na subida, ó, eu estou me deslocando para um lado e o peso está para baixo. Opa, então a força está contrária ao movimento, já o trabalho vai dar negativo. Então, assim, ó, cada caso é um caso, certo? Tem que analisar com muito cuidado. Agora, deixa eu conversar com você um pouquinho sobre essa equação que está aqui, ó. Essa equação eu não posso usar para qualquer caso. Porque se o valor da força mudar, se cada hora eu tenho um valor de força, eu não tenho como escolher um valor para colocar aqui. Então, essa equação só vale para força constante. Tudo bem? Agora, deixa eu te mostrar um outro método que é o seguinte. Se a gente representar a força que a pessoa está fazendo e o deslocamento, e eu disser para vocês que num gráfico a força e o deslocamento fica desse jeito. Ó, a pessoa começa fazendo um valor de força, ela começa a fazer uma força cada vez maior. Se eu quiser calcular o trabalho nesse gráfico aqui, eu posso calcular essa área. Então, significa aqui, ó, que o trabalho no gráfico força por deslocamento pode ser calculado pela área do gráfico, certo? Então, é só calcular a área do gráfico que eu vou ter o trabalho ali. Detalhe, gente, esse jeito aqui, ó, de calcular o trabalho pela área vale para qualquer caso. Então, vale para força constante e para força variável. Então, o método gráfico vale sempre, só quando é a equação que é mais limitado, tá bom? Fechou? Então, são coisas importantes que você precisa saber ali sobre trabalho mecânico. Agora, gente, vamos conversar sobre energia mecânica e depois a gente junta tudo, tá? Ó, energia mecânica. O que é energia mecânica? Ela é a soma de dois tipos de energia, da energia cinética e da energia potencial. Agora, o que são cada uma delas? Gente, energia cinética, ó, é energia associada a um movimento. Então, exemplo, vou colocar uma pessoa ali andando de moto, tá? A pessoa, junto com a moto ali, vai ter uma determinada massa. E eles estão se deslocando com uma determinada velocidade. A energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Simples assim, tá bom? Ó, trabalho é uma forma de energia. Opa, aqui é energia também. Que unidade que a gente usa no sistema internacional? Joule, tá? Então, a unidade de... Deixa eu até fazer assim, ó, vou anotar para você. De trabalho e energia no sistema internacional, que é o SI, é medida em Joule, e o símbolo que a gente usa é o J maiúsculo. Por que quando você escreveu Joule por extenso, você escreveu com J minúsculo mesmo? É porque se eu escrever a palavra Joule por extenso com J maiúsculo, eu estou falando do nome próprio do James Joule, que foi em homenagem a ele, essa unidade.
Quando eu abrevio a unidade, uso a letrinha só, aí eu uso o J maiúsculo, fechou? Bom, vamos adiante. Agora, gente, energia potencial que eu falei, né? Energia potencial, tem dois tipos aqui na mecânica. Existe a energia potencial elétrica, mas é papo para um outro momento, tá? Aqui eu tenho a energia associada a uma posição, certo? Porque energia potencial é energia armazenada no corpo. E essa posição pode ser uma posição relativa à altura, então energia potencial gravitacional. E eu tenho um outro tipo de energia que eu te falo já já. Vamos entender certinho a energia potencial gravitacional. Ó, aqui eu tenho uma massa também, como eu tinha lá na energia cinética. Só que agora, a energia potencial, eu vou associar ela a uma altura que o corpo vai estar em relação a um ponto de referência, o ponto mais baixo que eu tenho ali na questão. Existe uma altura H aqui e, para calcular a energia potencial gravitacional, a gente calcula por massa vezes gravidade vezes a altura que o corpo está. Fechou, gente? Tranquilo? Bom, te disse agora há pouquinho. Tem um outro tipo de energia potencial que eu falo já já. É a energia potencial elástica. A energia potencial elástica está escrito aqui, ó, ela está associada a uma deformação do corpo. Agora, quer dizer que quando eu uso um elástico para amarrar o cabelo, quando eu estico o elástico, eu estou deformando ali, tem energia potencial elástica? Tem sim, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, uma situação bem tradicional de aparecer, que é uma mola, né? Essa mola, independentemente do tamanho que ela tem, se eu colocar uma pedrinha ali em cima dela, ela vai encolher, então ela vai deformar, certo? Então eu tenho aqui, ó, essa mola, ela teve uma deformação, que pode ser comprimir ou pode ser esticar, a mola tanto faz, e essa deformação a gente chama de X. A energia potencial elástica é dada por K vezes X ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Esse X é a deformação da mola e esse K é a constante elástica. De uma mola para outra muda a constante elástica, porque você pode pegar uma mola fininha, pode pegar uma mola bem grossona da suspensão de um caminhão, por exemplo, tá? Então cada elástico, cada mola tem a sua propriedade, né? Característica que depende do material que ela é feita, depende do formato dela, da grossura ali, né? Do enrolamento da mola, por exemplo, e aí vai. Então, são as três formas que a gente usa para calcular a energia aqui na mecânica, né? Eu tenho a energia cinética, como eu te falei, que é a energia do movimento, e a energia potencial como energia armazenada no corpo, que pode se transformar, inclusive, na energia cinética, tá? E aí, se eu junto energia potencial mais energia cinética, eu tenho a minha energia mecânica. Fechado? Tranquilo, gente? Acolha, mas espera aí. Quando que não tem energia cinética? Quando não tem velocidade, quando o corpo está em repouso, porque se não tem velocidade, não tem energia cinética. Quando que não tem energia potencial gravitacional? Quando o corpo está na posição mais baixa possível ali. Então, se ele está na posição mais baixa possível, significa o quê? Que não tem energia potencial gravitacional, certo? E quando não tem energia potencial elástica? É quando não tem mola? Calma. Pode ter mola e não ter energia potencial elástica. É o quê? É quando a mola não está deformada, quando ela está na posição relaxada dela. Então, eu posso dizer assim, quando que tem energia potencial elástica? Quando tem uma deformação elástica. Certo? Você está andando, está caminhando, o teu tênis ele tem um amortecimento. Quando você pisa, a sola deforma. Aquela deformação é uma energia potencial elástica que tem ali, certo? Assim que você andar e tirar o pé do chão, ele vai voltar ao tamanho normal, tá bom? Agora, gente, queria trocar uma ideia com vocês sobre uma parte importantíssima da matéria, que são os chamados sistemas conservativos e os sistemas dissipativos, né? O nome já te dá uma ideia ali, porque conservativo quer dizer que alguma coisa se conserva e dissipativo que alguma coisa se dissipa, claro, mas em relação ao que eu estou falando quando eu encontro isso nas questões? Eu estou falando em relação à energia mecânica. Então eu vou comparar o quê? Um objeto que está numa condição inicial, ele vai passar por várias condições ali ao longo de uma trajetória, tipo uma criança num escorregador,
certo? Um carrinho de uma montanha-russa, e aí vai, são várias situações diferentes e distintas que trazem para a gente nas questões. Mas a ideia é o quê? Eu vou comparar a energia mecânica de uma situação inicial para uma situação final. Então, assim, basicamente, o que a gente pode dizer, gente? Que quando eu tenho um sistema conservativo, a energia mecânica se conserva. Tudo bem? Ou seja, não tem perda de energia mecânica. Já no sistema dissipativo, a energia mecânica não se conserva. Em termos matemáticos, para a gente fazer uma questão, por exemplo, né? Se é um sistema conservativo, significa para a gente o quê? Que a energia mecânica numa situação inicial qualquer vai ser igual à energia mecânica numa situação final. Energia mecânica, lembrando, energia cinética mais energia potencial do corpo, certo? Quando ela não se conserva, significa que a energia mecânica que eu tenho no início é um valor. A energia mecânica que eu tenho no final vai ser um outro valor. E vamos pensar, se ela não se conserva, quer dizer que teve perda de energia. Então quer dizer que no final eu vou ter uma quantidade de energia menor. Ah, Coelho, mas isso aqui é uma desigualdade, eu não consigo resolver uma questão, né, a partir de uma desigualdade. Não, mas a gente pode dizer o seguinte, metade da energia se perdeu. Eu vou resolver com vocês uma questão daqui a pouquinho, da prova do Enem, que envolve esse caso aqui, ó, de sistema dissipativo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente resolve. Antes, eu queria ver com vocês como que a gente vai perceber numa questão se eu tenho um sistema conservativo ou se eu tenho um sistema dissipativo, porque esse é o ponto principal, né? Como é que eu vou fazer para resolver a questão? Que caminho eu escolho? Bom, primeira coisa, quando que é um sistema conservativo? Quando resistência do ar atrito e outras perdas são desprezíveis. Tudo bem? Então, assim, se eles são desprezíveis, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou levar em consideração o quê? Essas perdas que aconteceram. E aí a questão vai dizer, despreze as perdas, despreze a resistência do ar, despreze o atrito, certo? Então essa vai ser a dica para você. Coelho, e se a questão não disser nada? Se a questão ignorar essa possibilidade, você ignora também, porque quer dizer que é um sistema conservativo. Exceto se ele te der dados para calcular a energia no começo e dados para calcular a energia no final. Daí você calcula no começo e no final e você responde. Se der o mesmo valor, é um sistema conservativo. Se der diferente, não é. Certo? Bom, agora, quando que eu vou saber que ele é dissipativo? Quando resistência do ar, atrito e outras perdas são significativos. Tudo bem? Então, se for significativo, quer dizer que teve perda de energia. Então, a partir daqui, a gente vai usar esse tipo de informação que vai estar lá no enunciado para conseguir interpretar a questão, para conseguir resolver, para conseguir ver da onde tirar esse tipo de informação, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, em função do que a gente conversou. Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar uma situação aqui que junta tudo que a gente falou até agora, tá? Pega uma pessoa andando de moto. Vamos supor que você calculou a energia cinética dela e chegou assim, ó, que a energia cinética nessa condição 1 foi de 100 joules. Estou chutando um valor, legal? Então, pouco interessa a massa e a velocidade. Eu já usei esses valores, calculei que deu 100 joules. Aí, a pessoa tá lá, né, acelerando a moto. Bum, foi feio. A pessoa tá lá acelerando a moto e tá correndo cada vez mais. Então, ela chega ali na frente, ela tá mais rápido. E vamos supor que a energia cinética que ela tá nessa condição 2, ela passou a ser aqui de 300 joules. Minha pergunta é,
A energia cinética aqui aumentou ou diminuiu? Aumentou, não foi? Ela ganhou energia cinética. Por que ela ganhou energia cinética? De onde que veio esse ganho? Gente, veio daqui, ó. A pessoa acelerou mais a moto, então eu tive uma força maior sendo feita pelo motor daquela moto, que fez com que ela corresse cada vez mais. E essa energia está associada a uma força e a um deslocamento, não tá? Que energia que é essa? Trabalho. Opa! Então o trabalho dessa força fez o corpo ganhar energia? Fez. Ele ganhou energia o quê? Cinética. Por quê? Porque teve uma força externa agindo ali. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente tivesse que calcular o trabalho aqui, quanto que você acha que seria o trabalho da força? Vamos pensar juntos, ó. Ele tinha 100 joules de energia, agora tem 300. Quer dizer que a força externa fez ela ganhar o quê? Exatamente essa diferença dos 200 joules. Uma outra forma que eu tenho de calcular o trabalho é pela variação da energia cinética, certo? Então, se eu fizer a variação da energia cinética nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a energia cinética final, que é 300 joules, menos a energia cinética inicial, que é 100 joules. E aí esse trabalho vai dar pra gente 200 joules. Ou seja, ó, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. A motoca tinha 100 joules de energia. Aí teve uma força atuando. Devido a essa força, ele ganhou, né? O motoqueiro ali e a moto, tudo junto, eles ganharam 200 joules de energia. Opa, tinha 100, ganhou 200, ficou com 300. Gente, o trabalho é como se fosse o Pix. Quer ver, ó? Você tem 10 reais na tua conta e a outra pessoa, não sei quanto ela tem, mas você faz um Pix para ela de 3 reais. A tua conta diminui, não diminui? Diminui. Diminuiu 3 reais. A dela aumenta quanto? 3. E quanto que foi o Pix? Foi 3. Ou seja, o Pix é quem transporta o dinheiro, né? Da tua conta para dela. O trabalho é quem transporta a energia de um ponto para o outro. É isso que acontece. O trabalho é essa transferência de energia de um tipo em outro, de uma quantidade em outra, tá? Quer ver, ó? Deixa eu colocar para vocês a situação ali da bola. Vamos supor que a bola está parada aqui, então velocidade... Opa, deixa eu só apagar aqui e pegar uma outra canetinha. Pronto. Deu. A bola está parada, então a velocidade aqui é 0, certo? E ela tem uma altura aqui, ó. Essa altura. Certo? Bom, vamos supor que eu calculo a energia mecânica dela. E encontro que a energia mecânica dela aqui é 200 joules. Pergunta, nesse caso ela tem energia cinética? Não, né? Porque não tem velocidade. Ela tem energia potencial? Tem. Energia potencial gravitacional, porque ela tem altura. E a soma total deu 200 joules. Aí se eu largo essa bola, ela cai, não cai? Quando ela cai, ela chega aqui embaixo e a altura dela é igual a 0. Mas vem cá, pensa comigo. Você larga um objeto, ele cai? Conforme ele vai perdendo altura, ele vai ganhando o quê? Velocidade. Certo? Vamos supor que eu tenha um sistema conservativo. Ó, se é um sistema conservativo, eu sei que a energia mecânica no final aqui vai ser quanto? 200 joules. Ué, mas qual que é a diferença? É que lá em cima eu tinha o quê? Altura. Então eu tinha energia potencial. Conforme essa bola caiu, ela perdeu a altura agora é 0. Mas lá em cima ela não tinha velocidade e ela ganhou velocidade. Então a energia mecânica ficou a mesma. 200 joules. Porém, ela perdeu a energia potencial gravitacional conforme ela caiu e ela ganhou o quê? Energia cinética. Então, são só alguns exemplos, gente, para a gente juntar tudo que a gente falou até agora, tá? Vamos fazer uma coisa? Vamos resolver junto questão, porque daí a gente mata, pode seguir ali e fechar com chave de ouro o que a gente conversou. Ó, primeira questão, questãozinha da prova da Unicamp, tá?
A questão fala assim: o balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores do solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. A massa total de um balão em um movimento de descida, desde a altura inicial 80 metros até o solo, considerando o solo então como altura igual a zero. Então ele desceu de 80 metros até o solo, tá? É 2.000 quilogramas, porque tinha dito, né, que a massa total do balão, né, 2.000 quilogramas. Qual é o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? O que eu fiz, gente? Para deixar a tela mais limpa, eu juntei aqui as duas informações que a gente tem então de altura e de massa, tá? E aí, vamos fazer exatamente o que ele falou ali pra gente, ó. Eu tenho o solo, né? Aqui, ó, onde a altura é igual a zero, e eu tenho o balão nessa posição aqui, ó, certo? Onde a altura é 80 metros. Bom, eu tenho, agindo aqui para baixo, a força-peso. E a questão que é o quê? O trabalho dessa força. Então vamos junto, pessoal, aqui dizer o seguinte, ó, que trabalho a gente aprendeu que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Primeira coisa, a força está para baixo. E o enunciado falou para a gente o seguinte, ó, esse balão ele desce, né? Ele desce. Então eu posso dizer para vocês que o movimento é para baixo. Opa! Se o peso está para baixo, o movimento está para baixo, o ângulo aqui, θ, é 0 graus. Gente, deixa eu fazer uma anotação com vocês aqui. Cosseno de 0... Opa, deixa eu apagar, né? Θ não, eu quero escrever 0 ali para você. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 0 graus vale 1 positivo, certo? Então, vamos continuar lá. Na hora de calcular o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes 1. Pronto, sumiu o cosseno que estava enchendo o nosso saco ali. Vamos lá? Trabalho é igual a força. Que força que eu estou falando não é a força-peso? É, né? Sei calcular essa força? Sei. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso é a massa 2.000 vezes a gravidade 10. Quando a questão não deu 10, se ela não der 10, usa 10. Quando isso a questão disser que é 9,8, usa o valor que ele deu. Se a questão disser que é 9,81, algumas são mais chatinhas às vezes, usa o valor que ele deu. Se não, use sempre 10, tá bom? Vamos lá. O peso vai dar 2.000 vezes 10, dá 20.000 newtons. Foi? Então, o trabalho vai ser pra gente o quê? É a força, no caso aqui a força-peso, que a gente acabou de calcular, 20.000, vezes a distância que ele andou, gente. Ó, foi aqui, ó, foram 80 metros, que é a altura que ele estava até chegar no chão, né, onde a altura é 0. Então, vai dar pra gente aqui 80, o trabalho vai dar 20.000 vezes 80, vai dar 1.600.000 joules. Esse é o trabalho. Tudo bem? Se você olhar nas alternativas, estão todas elas em notação científica, né? O que é notação científica? É deixar só um número à esquerda da vírgula, só que esse número não pode ser o 0. Então, nesse caso, para a gente deixar um número à esquerda da vírgula, ficaria o quê? 1,6. Vezes 10 na alguma coisa. Bom, de cara, a gente já tira essa alternativa e essa, né? Só sobram duas. Bom, vamos lá. 1.600.000, a vírgula é aqui. Para chegar em 1,6, ela tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, é 1,6 vezes 10 na 6 joules. Essa daqui é a nossa resposta. Tudo bem? Com isso, gente, nosso gabarito é a letra D. Pô, é uma questão que a gente não teve 1 milhão de contas para fazer, não. Mas tem que fazer a interpretação certinho, tem que se ligar dessa questão, né? Que o cosseno é igual a 1.
tá? Então só tem que fazer ela passo a passo, fazendo passo a passo. Um abraço, tá bom? Partiu fazer matrícula lá no curso que você quer e na faculdade que você quer. Gente, vamos adiante. Olha essa questão do Enem, uma questão muito interessante, por isso que eu trouxe ela para vocês. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade, é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Bom, até ele só contextualizou a questão. Agora, vamos em alguns detalhes ali importantes dos dados que ele vai passar. Uma bola de, olha só, gente, massa 0,4 kg, tudo bem? É solta verticalmente de uma altura inicial aqui de 1 metro e perde a cada choque com o solo 80% da sua energia mecânica. Gente, aqui eu vou pintar de uma cor diferente, porque ele falou o seguinte, que ele perde, a cada vez que ele se choca com o solo, 80% da energia mecânica, tá? Vamos deixar destacado ali. Considere desprezível a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, ele falou para desprezar a resistência do ar, só que ele falou que tem perda de energia, certo? Se tem perda de energia, é um sistema dissipativo. Bom, o valor da energia mecânica final em joule após a bola quicar 2 vezes no solo será igual a... Bom, o que a gente pode conversar aqui, gente? A bola foi solta ali do ar, né, de 1 metro, e ela bateu no chão 2 vezes. Ele quer saber a energia mecânica final. Então, eu tenho a energia mecânica inicial. Quem é energia mecânica? É energia cinética mais energia potencial. Isso no início. Só que vamos voltar no enunciado, onde ele fala para a gente o seguinte, ó, uma bola de massa igual a 0,4 kg é solta verticalmente. Toda vez que a questão falar para você assim, ó, que um objeto é solto ou é abandonado, né? Significa o quê? Que ele está querendo que a gente interprete que a velocidade inicial é igual a 0. E aí, isso tem uma implicação, né, gente? Qual que era a forma de energia que estava associada à velocidade? Era a energia cinética. Então, eu sei que a energia cinética inicial é igual a 0. Então, viu como é importante a gente ver com toda a atenção do mundo os detalhes do enunciado? Então, assim, ó, de cara, essa energia cinética eu já sei que não vai nem aparecer ali. Bom, de qualquer forma, eu sei que a energia mecânica inicial... Eu consigo descobrir. Por quê? Porque a energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura inicial. E moleza, porque eu tenho esses dados todos, né? Ele passou pra gente, por exemplo, aqui, que, ó, massa, vamos voltar lá? Tá aqui, ó, 0,4 kg, né? Altura 1 metro e gravidade 10. Então, tá aqui, ó, massa 0,4, gravidade é 10 e altura é 1. Se eu faço essas contas... 0,4 vezes 10 é 4, vezes 1 é 4, vai dar 4 joules. Bom, você vai olhar e não tem nenhuma alternativa a 4 joules, é porque ele não quer da gente a energia mecânica no início. Ele quer, ó, vamos fazer uma coisa, vamos pintar a pergunta. Ele quer o valor da energia mecânica final após a bola quicar 2 vezes no solo. Então, ela vai ter que quicar 2 vezes. Então, assim, eu sei que tem perda. Quanto que vai ser a energia mecânica depois de quicar uma vez? Vamos voltar na página anterior? Pessoal, eu pintei para vocês aqui em azul, assim, ó, ele perde 80% da energia mecânica, certo? A cada choque com o solo, ele perde 80%. Vamos pensar assim, você tem R$100, você perde 80%, você fica, sobra para você quanto? 20%. Aqui, mesma coisa, ele tem ali uns 100% de energia, ele perdeu 80%, quer dizer que a energia mecânica lá no primeiro, depois do primeiro choque, se ele perdeu 80%, vai ser só 20%, ou seja, 0,2, né? Porque 20% é 20 dividido por 100, vai ser 0,2 da energia mecânica inicial.
certo? Então aqui, vamos lá, ó. Quem é que é a energia mecânica depois do primeiro choque? É 20%, porque ele perdeu 80% da energia... Opa, não é um M que eu queria escrever, né? Deixa eu escrever direito, então. É da energia mecânica que eu tinha no começo. Por isso, a energia mecânica depois do primeiro choque, depois da primeira colisão, é o quê? É 0,2 vezes o quê? Vezes os 4 joules. Então, a energia mecânica vai ser para a gente 0,2 vezes 4, 0,8 joules. Aqui a questão começa a ficar perigosa, porque assim, já nem é tão óbvio tirar essa conclusão. Daí você vê 0,8 e olha lá para a letra B, vê 0,8. Começa a dar aquela vontade de marcar, né? Mas não, você vai calmar na hora e vai ler a pergunta de novo. Você pintou a pergunta, então você vai ver a pergunta, né? Vai respirar, vai com calma lá. É após quicar 2 vezes no solo. Então, a energia mecânica depois da segunda quicada vai ser o quê? Vai, de novo, a cada vez que ele quica, ele perde 80%, né? Foi dito no enunciado. Então, se ele vai perder mais 80%, quer dizer que só vai sobrar o quê? 20%, ou seja, 0,2. Mas 0,2 de quanto? Do que eu tinha depois de quicar a primeira vez. Porque a cada vez vai perdendo, né? Então, a energia mecânica depois da segunda quicada vai ser 0,2 vezes a energia mecânica aqui que eu tinha, que era 0,8. E aí a energia mecânica depois da segunda quicada vai ser 0,2 vezes 0,8 dá 0,16 joules. Aqui é que está a nossa resposta, tudo bem? Por quê? Porque ele queria saber depois da segunda quicada, por isso nosso gabarito é a letra A. Agora, se fosse a terceira quicada, você ia fazer 0,2 vezes esse valor aqui, vezes o 0. E assim por diante. A cada quicada, você vai fazendo vezes 0,2. Por que 0,2 mesmo? Porque a cada quicada ele perde 80%. Se ele perde 80%, quer dizer que sobram 20%, tá bom? E ele perguntou pra gente sobre a energia que sobrou, tá? Por isso, nosso gabarito é a letra A. É o tipo de questão que exige mais da gente, mas tá aí, né, gente? Apareceu na prova do Enem, então a gente tem que saber matar, mas por isso que a gente vai trabalhando firme e forte. E é isso, gente. Vamos, que vai dar certo. A gente só para depois de atingir o teu objetivo, beleza? Tchau pra vocês e até a próxima. Valeu!